seja bem-vindo ao nosso episódio do Lumencast, o seu podcast de conhecimento, gestão, inovação e comunicação. E eu sou Juliane Guzoni, estou aqui para ajudar a ouvir histórias de inspiração que podem impactar e transformar a sua história também. E olha, falando em história de inspiração, eu particularmente estou bem feliz hoje, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer para você que está começando mais esse episódio com a gente, que você se inscreva no nosso canal. É muito importante você apertar ali o botãozinho de inscrever-se, porque assim você ajuda também a promover, né, a fazer com que o nosso canal seja visto por mais pessoas e esse conteúdo chegue cada vez mais longe. E também dá um joinha curtindo esse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai dar um joinha, porque, gente, eu particularmente, cara, tô muito feliz de você estar aqui, muito legal. Thiago Ramalho é o diretor do Gela Boca. É uma história tão bacana e tão legal ter você junto com a gente. Seja bem-vindo, Thiago. Não, eu que agradeço, eu estou muito contente de estar aqui, desse convite de vocês. Tantos outros empresários que já passaram contando a história, a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E vocês conhecem ela, né? Vocês fazem parte dela, então vai ser um prazer esse bate-papo nosso aqui. A Gela Boca é uma sorveteria em Maringá. O povo de Maringá, da região toda e agora de muitas outras cidades e estados já conhecem. Do Brasil e de outros países já conhecem, né? E nós conhecemos bem de pertinho, de casa. Eu já conhecia a Gela Boca, mas tive a alegria de conhecer o Thiago quando eu fui fazer uma reportagem sobre franquias. E ele era um dos entrevistados, um garoto, um moleque, mas foi lá que eu descobri que ainda mais jovem, ele já estava no negócio ali, assumindo a sorveteria com o pai, com a família. Thiago, conta pra gente então, como é que começou a sua vida de empreendedor, de empresário? Bom, eu sempre conto que eu não tive a oportunidade de escolher ser empresário, né? No final, eu não escolhi ter uma carreira. Meu pai começou a trabalhar no sorvete em 85 e casou com a minha mãe em 86 e eu nasci em 89. Eu sou de 89, então quando eu nasci, o sorvete já fazia parte da família. Eles trabalhavam numa empresa, a minha mãe tocava uma sorveteria ali, abria e fechava uma sorveteria por um tempo e meu pai trabalhava nessa fábrica de sorvete. Então, durante a gravidez da minha mãe, ela trabalhando na sorveteria, chegou ali para abrir a loja, não estava se sentindo bem, o médico era do outro lado da rua, foi o médico, eu nasci. Então, basicamente, literalmente na sorveteria. Nasceu na sorveteria. Ela, depois dos dias ali do hospital, ela continuou trabalhando na sorveteria e eu ali no colchãozinho, porque não tinha dinheiro nem para berço, carrinho. Então, minha mãe deixava no colchãozinho, o vizinho da farmácia do lado às vezes ajudava a cuidar para ela atender os clientes. E meu pai vinha à noite, aos finais de semana, ajudar ela enquanto ele não estava na fábrica. Depois de um tempo, meu pai foi sempre muito bem reconhecido nessa empresa, recebia um bom salário. Então ela deixou de trabalhar na sorveteria, que era um grande desafio, mas ajudava nos finais de semana, fazia às vezes uma diária, um freelance. Mas o meu avô também tocava sorveteria, os tios tocavam sorveteria, né, os primos, então sempre foi essa rotina e dentro de sorveteria. E aí em 99 meu pai sai dessa empresa, né, e a gente tinha uma vida boa, tinha plano de saúde, tinha colégio particular, tinha o carro do ano, né, eu brinco que tinha a televisão e o videocassete no quarto de um garoto de 9, 10 anos. Isso, pra época, era bastante. Na época era luxo, hein? Era um luxo. Mas como minha mãe tinha começado a trabalhar um ano antes, ela era instrutora de autoescola, então já eram 3 filhos, em 99 eu tinha 10 anos, minha irmã 6 e meu irmão 4. Então ela já foi trabalhar, aquela coisa, né, de sair de casa e trabalhar. Isso foi muito importante porque ela tinha um bom salário, uma boa remuneração, e ela começou a pagar algumas contas de casa. Meu pai sai com aquele acerto da empresa, o acerto não dá para montar a sorveteria. Então ali a família pensou várias coisas, né? Pode não parecer, mas a família da minha mãe é descendente de japoneses. Então, vamos embora, vamos para o Japão. E naquela época, 99, 2000, Japão e Estados Unidos era uma opção. Então pensaram em ir embora. Meu pai pensou em abrir sorveteria em outra cidade, em Londrina, a família da minha mãe era de Londrina. Então, diante daquelas oportunidades, as coisas caminharam e deram certo para ficar em Maringá e abrir o Gela Boca em Maringá. Só que acabou o dinheiro, vendeu joia, vendeu videocassete, vendeu o carro do ano, vendeu tudo e ainda pegou dinheiro emprestado. Então, em março de 2000, meu pai abre a sorveteria, aquele desafio de dar certo no inverno, porque logo era o inverno, tinha esse grande desafio, minha mãe pagando conta da sorveteria, comprando refrigerante no cartão de crédito para pagar a fatura quando vencesse. E eu vi tudo isso de perto. Meu pai me deu essa oportunidade, né, de chegar em casa e ter vendido o carro, colocado o dinheiro em cima da mesa e mostrado, vendi o carro, olha esse monte de dinheiro que tem aqui. Mas eu preciso de tantos montes desse para poder ter a nossa sorveteria.
Isso me ensinou a entender o valor do dinheiro. Depois, quando ele foi escolher o ponto, depois quando ele foi na obra, então a primeira obra, que ele desenhou o balcão com giz no chão, eu tava lá com ele, tive essa oportunidade e fez muita diferença para minha profissão. Para sua formação. Pra minha formação. Eu lembro de você, moleque mesmo, novinho de tudo, você tinha o quê? 10 anos? 10 anos. Eu lembro de você ali atendendo o balcão na loja da Mandacaru. E aí foi nesse momento que eu comecei. Eles abrem a sorveteria, os filhos, eles logo alugam o apartamento em cima da sorveteria. Então nós 3 pequenos ficávamos lá em cima e eles trabalhando o dia inteiro. Minha mãe saía 5, 6 da manhã para dar aula. Meu pai acordava ali, ia para a fábrica, fazia sorvete, alguma coisa preparava para abrir. Subia para preparar a gente para a escola, para minha mãe passar e pegar a gente para levar para a escola. Ele ficava o dia inteiro na sorveteria. Ela chegava muitas vezes 9, 10 da noite. Eles fechavam a loja, limpavam a loja, preparavam tudo para outro dia. E chegava em casa e também não tinha ninguém ajudando. Aí eles iam preparar a casa, minha mãe ia preparar a comida para outro dia, meu pai ia lavar a louça, eles iam lavar roupa. Então, assim, era um momento bem desafiador, e a gente vendo aquilo. E aí eu comecei a incomodar os meus pais, porque eu falava, poxa, eu quero ficar aí na sorveteria, não quero ficar aqui em casa, né? Uhum. E aí cheguei na sorveteria e falei para minha mãe, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, quero participar. E eles precisavam, né? Eles não tinham funcionário. Então minha mãe olhou e falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ficar no caixa. Até porque eu também não alcançava o freezer, né? Então não tinha muita opção. E ela me ensinou, mostrou como que fazia o troco, me mostrou como que ela fazia o controle das mesas, que naquela época era um caderno, uma caneta e uma calculadora. E eu passei a ficar no caixa. Então eu via Mandacaru crescer, via as pessoas que passaram lá, e as pessoas me viram crescer, me viram formar família, vivendo ali e sendo muito bem recebido pela Mandacaru. E a marca sendo muito bem recebida em Maringá com o crescimento. Mas então eu passei praticamente toda a adolescência ali. Sábado, domingo era sagrado, né? Abrir e fechar a loja. Foi a sua grande escola. Foi a minha vida. Não consigo separar a minha história e a história da Gela Boca, né? Passei a trabalhar no balcão, sábado, domingo, feriados, férias escolares de dezembro e janeiro todos os dias, porque estava calor. E no inverno, que não precisava, não tinha dinheiro, né? Os 2 primeiros anos foi muito difícil para o meu pai. Eu lembro que eu pegava R$10 no sábado e R$10 no domingo. Principalmente quando surgiu a nota de plástico de R$10. Uhum. Era meu pagamento pela minha diária do final de semana. E os 2 primeiros anos eu devolvi pro meu pai, porque ele precisava do dinheiro para pagar a conta de energia, para pagar as coisas ali que precisava da empresa nos 2 primeiros anos. Ou seja, você também trabalhou para ajudar a construir esse negócio. Acredito que sim. Eu acho que tem muito mérito deles, com certeza, mas eu acho que a gente tem uma contribuição nessa história, com certeza. Teu pai nunca escondeu, né? Aliás, muito pelo contrário. Teu pai participou vocês e seus irmãos de tudo. Até das dores, né? dessa dor. Isso foi... Eu posso dizer que isso foi crucial para a tua formação, não só de caráter, mas de empreendedor? 100%, porque eu lembro um momento muito, muito assim, claro para mim, que eu já com 15, 16 anos, eu fechava o caixa, o caderno porque tudo era no caderno, né? O caderno ficava universitário que tinha. Ficava no meu quarto, então era uma mesa no meu quarto, com o caderno, a pasta de boletos ali. E eu fazia o fechamento de caixa, deixava o dinheiro separado e os boletos para ele. Então eu ia para a escola de manhã, ele fazia o banco, mas eu já preparava. Mas isso foi uma transição porque desde que eu me lembro, né, o caderno ficava na cabeceira da cama dele. Então era uma coisa que qualquer um de casa, eu e meus irmãos, a gente podia ver. Então tinha a gaveta do dinheiro, não era uma coisa escondida, trancada, e pelo contrário. Então ele anotava a venda, anotava tudo. E eu lembro bem de um dia que participando do fechamento de caixa, entregando para ele, que ele me chamou, foi quando ele me ensinou o pagamento das contas. Falou, fica aqui, né? Se acontecer algum dia alguma coisa, se eu ficar doente, qualquer coisa, aqui em cima na prateleira ficam os boletos. Pegou aquela pastinha de A a Z, né? De 1 a 31. Você vem aqui, olha o dia que pega os boletos e paga as contas. E você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 15 anos. Cara, que legal. Paga as contas aqui e aí depois você vê o que você vai fazer. Mas se acontecer qualquer coisa comigo, um dia que eu não estiver doente, você vem aqui e paga as contas. Então, ou seja, a prioridade era pagar as contas, né? Era honrar com os compromissos e essa vantagem de saber exatamente o que tinha. Eu sabia que ele devia pro agiota, que ele tinha pego dinheiro emprestado, sabia que a gente andava depois num Fiorino, os 3, com um carnê inteirinho da BV Financeira, 100% financiado, porque o restinho que tinha sobrado de um Monza antigo ele vendeu para pagar e quitar a dívida com esse fornecedor, com esse agiota. Então, participei de todo esse processo e eu acho que o mais importante é ter a oportunidade e o espaço de poder dar minha opinião.
Então isso eu acho que foi além de tudo isso. Eu nunca ouvi do meu pai assim, quando você nasceu, eu já trabalhava com sorvete. Quando você tava de fralda, eu já tinha 10 anos de sorvete. Pelo contrário. Era sempre assim, não sei, eu acho que não. Eu nunca fiz, vamos fazer e vamos ver se dá certo. Eu pude participar. Porque você não foi um protagonista, você não foi um coadjuvante nessa história. Você foi, de certa forma, um protagonista junto com o seu pai e sua mãe. Como você teve esse interesse de participar, de estar acompanhando, e eles olharam para você e abriram as portas. Talvez porque eles precisassem mesmo de ajuda, mesmo que fosse de uma criança de 11 anos. Mas é muito provável que eles olharam para você com olhos que te encorajaram, de confiança. Sim. E você se sentiu acolhido. Sim. Desde o início, você trabalhou junto pelo negócio. Você não era o menino que só ajuda. Não, você participava, você se envolveu e eles permitiram que você se envolvesse. Eu acho que essa permissão deles, né? E por um tempo, para alguns investimentos, meu pai perguntava a minha opinião. Hoje eu entendo que ele sabia o que ele ia fazer exatamente, né? Ele tinha muito claro, mas ele perguntava a opinião. Então envolvia nesse processo. Eu acho que sim, eu acho que não. E eu acho que ele já tinha claro o que ele ia fazer. Claro que eu brinco que nenhum pai olha pro filho e fala assim, esse menino aqui vai ser sorveteiro, né? Porque no final do dia nós somos sorveteiros, né? E ele tinha o sonho dele, dos filhos estudarem. Meu pai nunca abriu a Gela Boca para ser grande. Ele abriu a Gela Boca por uma necessidade. Então ele tinha 3 filhos pequenos e minha mãe sempre fala, né? Que o que para ela era o objetivo de vida era o filho pedir um iogurte, um danoninho e ela poder comprar. Então, se eu puder comprar o que eles pedirem, né, dentro desse processo, eles crescerem, estudarem, fazerem a faculdade deles e seguir a carreira deles, para nós tá ótimo. Esse era o objetivo da Gela Boca. Só que para mim era muito claro que para Gela Boca, para minha família dar certo, a Gela Boca tinha que dar certo. Porque senão teria que ir embora, teria essa oportunidade de ir para outro país, para outro lugar. Então tinha que dar certo. Para a gente continuar junto, tinha que dar certo, né? Cara, eu vou falar para você uma coisa. Até te perguntando. Com certeza teve algum momento de vocês falarem assim, acho que não vai dar, tá difícil. Lembra de algum específico não, assim? Não teve. Não teve? É uma coisa assim que eu nunca vi isso no meu pai, sabe? Eu lembro de um dia que a fábrica era pequenininha embaixo e meu pai tinha trabalhado com maquinários mais modernos, né? Ele voltou com maquinários mais simples, inclusive uma panela lá que ele ganhou da empresa que ele trabalhava para poder começar. E aí ele guardava mercadorias no mezanino em cima. Mas para poder caber as máquinas na fábrica, ele tirou a escada. Então ele colocava uma escada dessas de casa mesmo, subia, pegava a mercadoria e guardava a escada. E eu lembro que um dia à noite ele caiu dessa escada e bateu as costas na torneira dessa panela grande. E assim, no outro dia ele estava lá trabalhando, né? Então eu nunca vi os meus pais, em momento algum, sentados de cabeça baixa. Por mais que... Acho que o grande ponto crítico da Gela Boca foi o inverno. Porque ele abre em março e logo tem o inverno. E tinha tudo para dar errado. E ele falava assim... E tinha um porquê, né? Meu pai... muito do que a gente usa até hoje nas lojas veio dele. Quando meu pai abriu, a gente tinha um rádio em casa. Ele levou o rádio para a sorveteria e colocou as caixonas de som lá, feia que fosse, mas colocou e colocava uma música para tocar. Isso, hoje tem a tal da rádio indoor, a rádio Gela Boca, é tudo lindo. Mas ele tinha essa concepção do ambiente dentro da loja. Toda loja é muito conceito daquela época, a gente usa até hoje dentro da sorveteria, de comunicação, de decoração, de fluxo, de layout. Então, naquele momento, ele abriu e ele sabia que se ele esperasse para abrir, passar o inverno, o dinheiro dele poderia acabar. Ele ia comer o dinheiro com a família. E quando passasse o inverno, se ele sobrevivesse, as pessoas saberiam que ali já tinha uma sorveteria. Então ele ia poder aproveitar o verão mais rápido. Porque se ele abre no verão até aquela sorveteria ficar conhecida, talvez já tinha acabado o verão. Então ele abre ali em março e aí ele passa a abrir a sorveteria 8 da manhã, 8h30 da manhã, até às 11, 11h30 da noite. E ele ficava, ele e minha mãe sentados lá na frente da sorveteria até 11h30 da noite, muitas vezes sem venda. Mas porque ele falava, todos os carros que estão passando na Mandacaru estão vendo que aqui tem uma sorveteria. Então eu abro cedo, fecho tarde para as pessoas conhecerem. Uma hora eles vão aparecer. Uma hora vai vir. É a visão do empreendedor. Quem não é visto não é lembrado e ele levou isso muito a sério. Muito ao pé da letra. Esse foi o momento que talvez o negócio não desse certo. Mas em nenhum momento, trabalhando até tarde, minha mãe trabalhando demais, eu nunca vi, eu não lembro, eu não tenho essa memória. E a mãe falou assim, agora... Deu errado. Em 2016, quando a gente estava indo para a fábrica nova, para a planta nova,
E eu fiquei muito temeroso, porque era um momento que, né, a crise de 2014, a gente investindo, tinha uma preocupação em dar tudo certo. Na pandemia também, né? Acho que é um momento de muita tensão, porque o nosso negócio todo pautado em loja de rua e tudo fechado. Mas aí muito mais como preocupação do negócio que ela surge do que desse momento acho que do início, da virada de chave do negócio. Da incerteza. Incerteza não teve. Não. É legal, em que né? momento, Thiago, você efetivamente assumiu a empresa? Você se tornou a autoridade maior ali dentro. Você estava à frente da Gela Boca. Eu acho que ali, eu estava mais ou menos com uns 18 anos, porque eu tinha um sonho de fazer engenharia aeronáutica, né? Então, como eu disse, meu pai não me preparou para assumir o negócio, ele foi acontecendo de forma natural. Mas eu tinha um sonho, né? Depois a gente foi estudar num colégio, cursinho preparatório para vestibular, e eu tinha um sonho de fazer engenharia aeronáutica, só que era no ITA, né? E a gente sabia o desafio que era. E a dificuldade para fazer ITA. E conversando com meu pai, eu falei, olha, poxa, eu lembro que naquela época faziam 7 anos que ninguém passava no ITA do Paraná, nenhuma inscrição do Paraná. Falei, olha, eu preciso ir para São Paulo, vou ter que fazer uma escola lá preparatória, um cursinho. Se eu fizer um ensino médio lá, nas escolas específicas, a chance de passar é maior. Quero me preparar para isso. E meu pai falou, olha, a gente tem aqui um consórcio que eu comprei, que era para quando você fizesse 18 anos. Vamos contemplar isso aqui, pôr o dinheiro na conta e você vai. Você quer ir? Vai. E naquele momento eu comecei a pensar, né? Poxa, é o sonho, mas a gente sabe o desafio que é passar para entrar no ITA. E comecei a pensar várias coisas, né? Poxa, e se meu pai ficar doente? E eu estiver no meio do curso? Ou se eu estiver lá me preparando? Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. De 3? 3. De 3, eu, minha irmã, 4 anos de diferença, e meu irmão mais 2 anos, 6 anos. Eu pro meu irmão. Falei, eu vou ter que vir com o meu filho mais velho, cuidar de um negócio que eu tô fora e já não sei mais, e o meu sonho vai ficar para trás, eu fico no meio do caminho, e tinha sim, né, a preocupação de pensar, né, lavar tua roupa, cuidar da tua casa, tem sim seus desafios, né, não é só a parte boa. E nesse pensamento eu vi que tinha um curso de técnico em aeronáutica, tinha que ser formado em engenharia, tinha que falar inglês. Falei, poxa, acho que é um meio termo, vou fazer aqui uma engenharia na UEM, né, eu escolhi engenharia de produção porque eu poderia ajudar meu pai na empresa, mas quando eu fosse fazer o técnico, eu teria já uma formação acadêmica, uma profissão. Eu teria condições de dar um apoio caso acontecesse alguma coisa. Fui fazer o inglês, fui fazer o vestibular para engenharia, mas foi interessante porque eu passei no meio do 3º ano para engenharia de produção na UEM. E a marca, naquele momento, ela teve um grande disrupção, assim, um grande boom. Meu pai ficou na dúvida entre comprar uma casa e comprar uma máquina. Naquele momento ele decidiu comprar a máquina e essa máquina foi muito importante no crescimento, porque ela deu conta ali da produção. E como chega no meio do 3º ano eu passei, ir para a escola, para o ensino médio não fazia muito sentido, né? Então você começa a ficar, assim, meio malandro em relação à escola, né? Você ia para cumprir tabela, para não reprovar por falta. Mas eu acabei me envolvendo mais no negócio. Entrou a faculdade e no meio do 3º ano eu me vi totalmente inserido no negócio. A gente falando de fazer rebrand, de fazer franquia, trabalhando na gestão, podendo assumir a gestão, colocando um sistema informatizando o negócio, com essa liberdade. Só que eu bombei em algumas matérias. Cheguei pro meu pai e falei, olha, engenharia, cálculo, né, derivada, aquela coisa toda lá. Eu falei, olha, eu preciso de um tempo para estudar, porque sábado e domingo tinha que trabalhar, dia de semana eu trabalhava durante o dia e ia direto para a faculdade. Então eu não tenho tempo. Aí ele falou, olha, vamos contratar alguém então. Alguém para ajudar no administrativo e você vai fazer a tua faculdade com tempo para estudar. Eu falei, não, você não entendeu. O que eu tô falando para você é que eu vou parar a faculdade. É que eu preciso do tempo para estudar, mas eu quero trabalhar. Mas eu não quero continuar. Faz sentido eu continuar aqui. E aí, até por conhecer depois a universidade, por mais que foi pouco tempo, 6 meses, para mim existem alguns conceitos que não faziam sentido, alguns conceitos que não convergiam para aquilo que eu acredito que é a formação de um jovem, principalmente. Eu acho que esse processo acontece muito cedo e com metodologias que eu não concordava, é uma questão minha. E eu falei para ele, poxa, daqui 5 anos eu contrato esse amigo meu que está se formando, ele traz esse conhecimento que é importante para o negócio, eu não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, ele traz esse conhecimento, mas eu vou ter 5 anos trabalhando em negócio com você, aprendendo com você, falei para ele.
Uau! Enquanto Nossa. Decisão, hein? nesse período eu vou chegar daqui 5 anos com o diplominha debaixo do braço, sem experiência, e alguém que ficou 5 anos aqui com você que vai ter que me ensinar. Não faz Sabe sentido. mais do negócio que você. Exatamente. Eu falei, nós vamos inverter, né, os papéis aqui. Então eu fico. Não, porque meu sonho é ter um filho formado, e até então na família não tinha. Imagino, né? Eu fiz tudo que eu fiz para você estudar, para você se formar e tal. E na família não tinha ninguém com formação acadêmica. Tanto que quando eu fiz no segundo ano, eu fiz vestibular de treineiro e passei e viajei. Quando eu cheguei, ele guardou o jornal, né? Filho aprovado, aquela coisa toda. Aí no terceiro ano eu passo, no meio do terceiro ano. E aí eu falei, não, pai, não quero. Eu falei, não, você tem que fazer faculdade, é meu sonho. Chegamos a um acordo que eu ia fazer administração. Eu vou fazer administração então, porque eu acredito que eu consigo algumas matérias administrar melhor. Tá bom. Fiz o vestibular no final do ano, passei. Só que aí eu já tinha decidido que eu não ia fazer. Só não contei pra ele. Então ele queria que eu fizesse vestibular de novo. Mais um jornal, vamos guardar. Isso, eu fiz. Tá aqui, ó. Tá aqui o jornal, guarda o jornal. Passei, mas eu não fiz a matrícula. E aí chegou janeiro, fevereiro, março, a gente trabalhando um monte, abril, e falou, viu, não vai começar as aulas, não? E o Falei, curso, eu acho hein? que até começou. Falei, pai, sabe que eu acho que começou? Mas eu não fiz matrícula. Como assim? Falei, eu combinei com você que eu ia fazer o vestibular. Eu não disse que ia fazer a matrícula. Aí ele desistiu. E aí realmente vem esse processo de transição, e aí eu acho que é esse momento ali com 18 anos que a gente começa realmente a assumir e participar do negócio mais efetivamente. E foi ali que surgiu a franquia. Foi, aí nós começamos a olhar para o negócio, para a expansão. Meu pai queria comprar 100 freezers, 100 equipamentos para colocar em padaria, mercado, açougue, que é o modelo mais tradicional de expansão com sorvete. Só que nós tínhamos as lojas que ele já tinha. Meu pai tinha 7 lojas, porque quando, né, depois daquela, né, do sonho de só sustentar os filhos, o negócio dar certo, todo mundo se permite sonhar. E ele sonhou em ter 10 lojas. Meu pai sonhava em ter 10 sorveterias na cidade e ter uma boa vida, né, e os filhos estudados. Então ele já estava em 7. E eu falava, pai, eu não faço ideia que você quer 10, mas se você quer 10, eu quero 40, porque é 10 para você, 10 para minha irmã, 10 para meu irmão e 10 para mim. Então tem que ser 40 no mínimo para cada um ficar com 10, se 10 é o número. Mas eu falava para ele, nós vamos para um mercado agora de ponto de venda que tinha outras marcas que já estavam maiores, que já tinham 1.000, 2.000 pontos de venda. Nós vamos brigar com esse pessoal, sendo que as nossas lojas dão dinheiro, as nossas lojas dão certo. Você tem 7, por que a gente não cresce com esse modelo? Aí ele falou, Thiago, repara bem, não tem ninguém que ganhou dinheiro revendendo sorvete. Você não conhece um grande empresário com 10 sorveterias de uma marca revendendo. Isso não é comum no nosso segmento. As pessoas duram 2 invernos, 2 verões. Né? No inverno pega dinheiro emprestado, no outro ele quebra. E muda de segmento. E eu falei, olha pai, se eu entender por que isso acontece... Eu vou achar a chave. Eu vou achar a chave pra gente expandir no modelo. Perfeito. E aí começa a nossa franquia. E você, aí, o sonho do seu pai era 10 sorveterias. Você, no primeiro momento, falou em 40. E hoje vocês têm quantas lojas? Hoje, da Gela Boca, é um pouco mais de 100, umas 110. Foi um pouquinho além da meta. Um pouquinho além. Então, mas aí você foi estudar o mercado para entender por que essas empresas... Fui. Aí a gente começou a ler e na época a gente não tinha, 2010, não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então eu comprava muita revista na banca, né? Aqueles info comerciais na banca e até entendendo como era o franchising. Aí tava começando, a gente fazia pesquisa no KD ainda, né? Não era nem no Google ainda. Então, tentando entender, esperava ali meia-noite para entrar na internet para poder ver as coisas que estavam acontecendo. E foi buscando informação sobre franquias e entendendo. E eu fiquei na dúvida se o modelo de franquia era o melhor. Porque aquele royalties, aquele monte de cobrança, eu falava, será que isso fecha a conta? Eu quero fazer um adendo aqui importante, porque o Thiago, agora há pouco, falou em relação ao ensino superior, né? Ele foi não faz sentido eu fazer esse curso, voltou, passou no vestibular de novo e tal. Mas olha que ponto importante. A Gela Boca é o que é hoje porque você não fez a graduação superior, mas você buscou conhecimento. Sim, isso. Muito conhecimento. Isso eu falo muito, né? Porque as pessoas confundem. Eu não tenho formação acadêmica, mas eu nunca deixei de estudar. Pelo contrário, eu sabia que eu tinha que estudar mais que os outros. Porque o meu conhecimento estava no mercado. Então, ou era buscando, ou ligando, ou perguntando, ou lendo um livro, ou fazendo um curso. Né? O Sebrae foi uma casa muito importante para a gente, depois assim. Mas o nosso sistema de franquia ele começa dessa forma. E aí são as oportunidades. Eu estou num balcão no domingo já para o final do dia, meu pai está viajando.
tô ali no final de semana tocando a sorveteria, porque o nosso negócio ainda era a loja matriz principalmente, mais as outras lojas. Chega 2 pessoas que conheciam meu pai, e ele chama pelo meu pai, um amigo, fala, teu pai tá aí? Não tá, por quê? Não, porque esse aqui é meu cunhado, e eu tô vendo que teu pai tá indo bem, e eu tô falando pra ele abrir uma sorveteria sua. E ele tá vindo de Foz do Iguaçu, tinha uma franquia da cachaçaria, vendeu, e fez um estudo de negócio, plano de negócio lá no Sebrae, vai abrir um pet shop numa van, pet shop ambulante ali, né? Aqui. Uhum. Mas eu tenho falado pra ele falar que isso aí abriu uma sorveteria de vocês lá na vila, que eles chamavam lá na Tuiuti, ou no Liberdade, que é da onde a gente tinha, onde eu nasci. E eu falei, olha, meu pai não tá aí, mas vamos abrir a sorveteria, porque eu sei que a região é boa. Porque quando meu pai procurou o ponto para abrir, ele ficou entre a Tuiuti, nesse ponto que você tá falando, e aqui é Mandacaru. Então é bom, porque meu pai falou que abrir lá é bom. Então, ou seja, eu ter participado lá atrás, né, trouxe isso. Essa foi a semente de uma franquia. Da franquia. Eu falei pra ele, eu não sei o que é franquia, eu nem sei se vai dar certo esse tal de franquia, mas se você fazer tudo que eu falar vai dar certo. Ele falou, mas isso aí é franquia. Eu quero abrir franquia. Eu falei, você quer então? Eu fiquei meio relutante a princípio, mas você quer, então pega aqui na minha mão, eu sou franquia e vamos abrir essa unidade. E até hoje esse franqueado tá com a gente. Hoje ele tem 2 unidades, na Tuiuti ali no Jardim Sumaré, o Leonardo, e o Ney, que veio com ele, depois virou nosso franqueado, e tem hoje 3 franquias do Gela Boca até hoje. Então, assim, o nosso primeiro franqueado tá com a marca até hoje. E aí, eu fui estudar. Isso tem quantos anos? 13 anos, foi 2010. E aí eu fui atrás de estudar. Aí conseguimos pegar material, li cofre de um monte de franqueadora, li manual de franquia, de um monte de franqueadora. Inclusive, era o que consegui achar, era meu material de estudo. Estudo de caso que foi feito mestrado, de curso daqueles, né, da entrega do curso de final, de conclusão de curso que tinha, eu consegui na UEM, fui estudar aquele material, e chegou um momento que a gente tinha que então decidir se ia ser franquia ou não. Chamamos uma consultoria, olha, eu quero virar franquia. E ele falou, olha, eu vou te cobrar um valor aqui para um estudo de franqueabilidade, depois um valor para formatação, só que eu preciso, uma vez por semana, vir aqui na sua empresa, sentar, escrever os procedimentos, escrever tudo com você, para formatar a franquia. Apresentei para meu pai e aí ele ficou assim, poxa, mas será? Vamos investir tudo isso? Você tem certeza? Então, se você quiser, investe. Poxa, né, ali eu não tinha certeza. Então eu tomei uma decisão que eu ia escrever. Então, primeira circular de oferta nossa, primeiro contrato, os primeiros manuais, os primeiros procedimentos, eu escrevia. Todos os finais de semana eu passava escrevendo eles, baseado numa grande coxa de retalho, né? Pegava tudo que eu... Nos modelos que você foi pegando e pesquisando. Porque você não contratou a consultoria. Não contratei a consultoria, porque aí são aquelas coisas de correr risco calculado, né? Então eu preferi correr o risco calculado dessa forma. Formata a franquia nesse momento e aí vem a expansão e o conhecimento e a venda das lojas. Mas é legal porque você não contrata a consultoria naquele momento, mas e busca o conhecimento para formatar, mas quando você aí sim busca um apoio externo de uma consultoria, você está mais maduro também, porque isso te amadureceu esse processo. Sim, bastante, né? A gente conhece todas as etapas do nosso modelo de franquia. Do começo ao fim. A gente fala isso, né? Na própria consultoria a gente fala que eu não estou dizendo que o negócio está bom ou está ruim, ele está ou não maduro, né? Sim. E a maturidade ela vem com o conhecimento, ela vem com a busca de informação, com a preparação de processos, com escrever, mapear, estudar, entender a sua missão e para onde você vai. Isso é muito importante. Sim. Aliás, Thiago, tem uma história até que parece-me que você, em um determinado momento, num evento, você contou como é que foi o seu processo de construção e chegaram a dizer para você que não era o jeito certo de construir um negócio. Como é que é essa história? Teve. Nós, lá em 2010, nessas etapas, nós contratamos uma agência para fazer o rebranding da marca. E para essa agência, ali naquele momento eu já tinha um plano, né? Plano dos 10 anos muito claro, que seria ser franquia, seria ter, né, 100 unidades. Então, primeiro era ser a maior de Maringá, depois ter reconhecimento a nível nacional. Nós nunca sonhamos em ser a maior rede de sorvete do Brasil. Nós sonhamos em ter reconhecimento de excelência no que nós fazemos a nível nacional. E hoje nós temos esse reconhecimento. E nesse processo, nós fizemos o rebrand da marca. E eu fui depois contar esse case numa faculdade. E eu contei como foi feito. E aí a professora, né, ela acabou erguendo a mão e dizendo, olha, legal, mas
Não é bem assim, porque eu fiz das lojas, eu não fiz a loja matriz. No momento que eu fiz o rebranding, eu fiz das lojas que foram abrindo novas. Elas nasciam no branding novo e depois que eu fui mexer na nossa. Ela falou, olha, porque quando você faz um rebranding, você tem que fazer da loja principal para as demais, você faz uma campanha, faz um lançamento, e você fez lá nas lojas novas, e não é assim que se faz. Então, eu falei, professor, o que eu posso dizer para você é assim, primeiro que a teoria é linda, mas eu não tinha dinheiro para fazer. Então, entre reformar a loja matriz e abrir uma outra loja, era um momento de expansão. Então, era um momento de abrir loja. Falei, mas mesmo assim, né, eu brinquei com ela, a teoria deve estar 0,01% errada, porque para mim deu certo. Então, no mínimo, né, esse 0,01% na prática funciona. E aí tive essa oportunidade de compartilhar. Mas aí é onde eu falo um pouquinho do conhecimento acadêmico com o conhecimento da prática. Eu concordo que seria melhor e hoje, quando a gente faz dessa forma. Mas sem dinheiro, você tem que fazer com o que você pode. E também o desejo e a vontade de fazer. Sim, porque tinha um risco. Que é a atitude, né? Que nós você imagina, tanto falamos. Eu apresento, meu pai tem uma marca azul e amarela, e eu chego e apresento para ele uma marca rosa, uma marca magenta. Meu pai nem camiseta rosa usava. E aí eu chego e apresento uma mudança de comportamento. Uma quebra, né? Uma quebra, porque tinha uma visão. Pai, nós vamos ser franquia, né? Para a agência, o briefing foi, nós vamos ser franquia. Para ser franquia, o franqueado tem que ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro no meu modelo, hoje a margem dele está apertada. Eu vou precisar melhorar a margem dele. Para eu melhorar a margem, meu produto vai custar um pouco mais na ponta. Para custar mais, eu preciso entregar um serviço melhor, um produto melhor, eu preciso agregar valor na marca. Então a marca precisa transmitir um valor agregado para que as pessoas paguem o preço que é justo para que todos nesse processo ganhem. Tanto que até hoje eu sou amigo do menino da agência que me atendeu e ele fala que naquele dia ele achou que eu era maluco. É um cara aqui do Paraná, interior, com uma sorveteriazinha, vai ser franquia e ainda quer agregar valor na marca. Vamos fazer o trabalho porque ele está contratando, mas ele não acreditou, depois ele veio trabalhar com a gente, ficou muito tempo com a gente junto. Então, existia esse risco, e quando eu apresento meu pai, ele fala, olha, será que vai dar certo? Mas se quiser fazer, você faz, mas será? Mas, de novo, ele não falou assim, não, menino, você acha que você é maluco, vai fazer isso aqui não vai dar certo. Será? Olha o risco que tem. E aí eu ponderei. Uma das ponderações foi não fazer uma campanha e investir todo o dinheiro que a gente tinha, porque a gente tinha pouco dinheiro, na loja principal. Na verdade, antes mesmo de abrir as lojas novas com o padrão novo, a gente fez um teste na matriz. Eu troquei o uniforme. Então, de tudo que o branding novo me oferecia, eu troquei a embalagem do sorvete de chocolate, do picolé e do pote, e troquei a camiseta dos funcionários, para ver como o cliente ia reagir. Porque a gente tinha vantagem de quem está no varejo, tem a vantagem de rápido você reagir. E tem identificar. E eu ficava no balcão, né? No final do dia, tudo isso era feito ali atrás do balcão da matriz. E fizemos essa mudança e a gente acredita muito em Deus e eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada. E eu estou na loja, entra a mãe e o menino, a funcionária sai para atender, e o menino puxa a mãe e fala, mamãe trocou o uniforme. Olha que bacana. Eu queria achar esse menino, eu não sei quem é. E aí... E as crianças são observadoras. E era o meu cliente do futuro. Era esse cliente que eu precisava, né? E aí quando ele vem no caixa, eu pergunto, falo, olha, o que você achou do uniforme? Ele falou, nossa, eu gostei, mais bonito. Agora vou trocar tudo. E de fato foi assim que a gente inicia a troca. Mas eu tinha um risco também de não ter experiência e conhecimento e tinha o apoio do meu pai, mas também tinha o risco de colocar em xeque tudo que estava sendo construído. Mas você usou um princípio, aí é essa diferença do conhecimento. Não é diferença, não vou nem falar diferença, porque senão a gente contrapõe os dois conceitos. Eu acho que são conceitos que têm que andar alinhados, complementares. Então eu tenho esse complemento entre o conceito teórico e o conceito prático. Porque só a teoria por si só, e a gente já falou em outros episódios, ela não vai fazer muita coisa. Agora, essa questão prática, e aí você trouxe um conceito que a gente usa na própria consultoria da experiência do cliente. Você usou toda essa construção do que é o Gela Boca hoje, porque você não tinha tanto recurso para aplicar os dois conceitos ao mesmo tempo, mas você pegou um pouquinho do conhecimento que você foi buscar com a prática que você tinha com a vivência e você aplicou na experiência do cliente. E que a Gela Boca hoje ela é muito experiência do cliente. 100% o nosso foco é a experiência do cliente. A gente entra ali, Thiago, e a gente se sente muito feliz, né, no Gela Boca. Porque a gente foi acompanhando toda essa trajetória da loja. Inicialmente nós íamos lá com um grupo de jovens
depois da reunião, para tomar um sorvete com todo mundo. Porque quando a gente namorava, era lá que a gente... a sorveteria da Mandacaru. Então a gente morava ali. Ou buscava um monte de picolés para chupar com a família no final de semana. Mas nós estamos vendo essa transformação da tua loja. E hoje a gente entrar na loja do Gela Boca é muito agradável. Essa experiência do cliente, acredito que vocês tenham conseguido muito. E aí agregaram ainda outras coisas a essa loja. Hoje tem ali o bolo junto, né? Tem. Adilene Tortas, e tem o Kings Café do lado. Então vocês foram agregando tudo isso e transmitem essa experiência muito bem para o cliente. Acho que vocês chegaram lá. Não, que bom. E o desafio é levar essa experiência no modelo de franchise escalando, né? Porque cada região, cada praça, um investimento do franqueado. Mas eu brinco que a gente fez um MVP sem saber o que era. MVP, exatamente, né? Você foi fazendo MVP. Você foi pegando. E outra coisa, acho que nem se você fez um MVP, nem só um MVP. Porque o MVP seria o menor produto produzido, viável. Você foi para o menor produto desejado. Né? Você foi... O que meu cliente deseja? Qual a experiência? Eu lembro de um episódio que a gente teve, né, juntos, quando eu conheci... Aí sim que eu conheci... a gente foi se reencontrar. Depois daquela fase, né, de grupo de jovens que a gente ia, que eu via você ali no balcão, a gente foi se reencontrar num projeto do Sebrae. E no trabalho que eu estava fazendo, a primeira coisa que me chamou a atenção no Thiago é que você era um gestor que queria muito conhecimento, buscava muito conhecimento, cara, e era muito legal ir na sua empresa porque a gente conversava. Eu lembro assim, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então eu lembro da sua mesa, ali tinha um pote de avelã, tinha um negócio que você já tinha ido para a Itália, tinha visto outras experiências e tal, e você tinha clareza do que você queria, mas você sempre insistia na ideia da experiência do cliente. Eu quero que o cliente chegue na minha loja e ele tenha essa percepção. E isso foi criado nesse momento, nesse modelo de franchise. Só que você tinha pessoas capacitadas ao teu redor. Sim. Você sempre buscou gente, né? Sempre. Eu acho que o nosso time é muito bom, o time que a gente tem. O desafio para mim com o time foi evoluir como gestor e entender a capacidade de cada um do meu time e aproveitá-la da melhor forma possível. Mas isso foi uma construção, porque quando vem o franchise e começam a abrir as lojas, nossas lojas eram muito pautadas numa venda rápida. Né? Tinha um preço muito competitivo, ainda tem, mas era mais competitivo ainda, pautada em uma venda rápida. Só que isso me mostrava que se eu entrasse uma outra marca com uma loja bonita e um preço melhor, eu poderia ter uma migração do consumidor. Então, como fidelizar esse cliente? Para gerando experiência. E aí nós passamos, principalmente em 2016, a migrar as nossas lojas para o conceito de experiência, fazendo teste. Cada loja nova te agregava alguma coisa pautada em experiência. E hoje o nosso conceito é 100% na experiência, é o lazer das pessoas. E quando você entra para o mercado de franquias, você passa a ter outras pessoas vendendo o seu produto, propagando a sua marca, mas você passa a ter que investir na fábrica. Bastante, esse foi o desafio, né? Porque o nosso negócio, por essência, a gente falou aqui até agora só de loja, mas o nosso negócio, por essência, que paga as contas é a indústria. Produto. É a indústria. É a indústria. E a indústria é margem baixa, volume alto. E o varejo é volume baixo, margem alta. Então a gente tem que gerenciar toda a cadeia. Né? Não adianta eu gerenciar só uma parte dela, senão se isso romper esse ciclo, o negócio vai embora. Então a indústria tem sido um desafio, porque para cada loja que você abre, você aumenta o seu capital de giro, você tem que aumentar o seu estoque, o contas a receber desse franqueado, você tem que melhorar a sua logística, fazer investimento em logística para atender ele lá. Então tem sido esse desafio do reinvestimento constante. Né? Eu brinco que a indústria não tem fim, é infinito. Mas toda a lição começou lá no caderninho que ficava no seu quarto, quando você ainda era Eu acho até que a gente fazia melhor a gestão quando era no caderno. Ô, Thiago, eu queria saber de você, o que é que você acredita que diferencia um empresário de sucesso daquele que não consegue alavancar os seus projetos e em algum momento acaba desistindo? Eu acho que acreditar que é possível e ir lá fazer. Mas é fácil falar porque estou com dificuldade, eu vou lá e desisto. Mas eu acho que quando você acredita de verdade, você realmente vai atrás desse seu sonho, desse projeto, você vai buscar o conhecimento para fazer certo, você vai buscar pessoas para te ajudar para você não errar.
Eu acredito que a diferença está no tanto que você acredita e no tanto de energia que você põe. Talvez até por falta de maturidade minha, porque ali, né, 18, 19, 20 anos, eu nunca achei que não era possível. Eu sempre acreditei. Eu acho que hoje, até por ter os filhos e tudo, hoje eu até sou mais receoso e mais prudente do que naquela época. Então eu sempre falo que você tem que acreditar. É que você não tinha a experiência da frustração, do não dar certo. Não, tive bastante depois, né? Depois essas nem todos os projetos deram certo, né? Nem tudo que a gente fez deu certo. Mas é o olhar de uma criança inocente. Ela tem um sonho, ela acredita que algo é possível e ela só acredita na possibilidade. Ela não vê as pedras que vão aparecer no caminho. O empreendedorismo, eu gosto muito dele porque ele é democrático, né? Você conhece tantos empresários que você vê que não tiveram estudo, que não tiveram... Às vezes até o conhecimento um pouco não foram buscar, mas que deram certo. Mas você vê que ele nunca achou que daria errado. Você vê que ele sempre acreditou no projeto dele, que ele sempre manteve o foco. Eu olho para muitas empresas de sucesso e você percebe na história deles que a maioria tiveram foco. Sempre fazendo a mesma coisa, com excelência, com qualidade. E muito por quê? Porque eles acreditavam naquilo e eles tinham aquilo como o projeto de vida. Então eu acredito muito que essa ousadia e essa... acreditar que é possível ir lá fazer, para mim é a mentalidade que me norteia. Eu assemelho isso a uma corrida olímpica de 200 metros com barreira. O atleta ele não olha para a barreira, ele olha para a linha de chegada. Então, se ele olhar para a barreira, a primeira barreira que ele tropeçar, ele para. Então, assim, de repente ele derruba uma ou outra, ou o pé enrosca, mas ele olha ali na linha de chegada. Nos treinos, sim. Nos treinos, ele mede a barreira, ele estuda a melhor forma de transpor essa barreira. Então, ele passa muito tempo treinando, que é o que você fez, é o que os empresários fazem, é o que a gente busca gerar na empresa, vamos olhar o tamanho do desafio, vamos medir ele, vamos ver se a gente consegue transpor assim, qual é o melhor caminho. Mas para quê? Na prática, no dia a dia, o nosso foco é linha de chegada. Vai ter barreira que pode enroscar, né? Perfeito. E acho que também o tamanho do sonho. Porque quando a gente fala empresário de sucesso, não quer dizer que é ser grande. Não quer dizer ser milionário. Perfeito. Não quer dizer, eu acho que isso... Para mim, empresário de sucesso é aquele que tinha um plano e realizou. Ou seja, ter uma sorveteria, viver bem, criar os filhos, como era o sonho do meu pai, e comprar 5 casas e viver de aluguel. Tá tudo certo. Teu pai atingiu o sucesso dele. Se você tivesse falado lá atrás, vou para a faculdade, vou para o ITA, ou vou fazer faculdade e vou seguir outra carreira, teu pai e tua mãe teriam atingido o sucesso naquele momento. Formei meus filhos, capacitei, dei condição. O objetivo dele foi alcançado. E você, Thiago, a partir de agora, né, pensando no empresário de sucesso, realizou muitos sonhos. Quais são os sonhos daqui para frente? O que o Thiago sonha para sua vida? Essa é uma pergunta que ela mexe bastante ainda comigo. Porque durante toda essa trajetória, a gente correu atrás de um sonho. Então, quando nós iniciamos a franquia, nós colocamos um sonho muito claro, que era chegar a 100 lojas, né? Tinha um faturamento que a gente almejava em 10 anos chegar a 100 lojas. Nesses 10 anos, ter reconhecimento nacional do que a gente fazia com franquia de sorvete. Tinha todo um plano de ser conhecido, ser a maior de Maringá, ser a maior rede de franquias do Paraná e depois ter o reconhecimento nacional e chegar a 100 lojas. Esse era o objetivo. 2015, 14 a gente era a maior de Maringá, 16 a gente chega a maior rede de franquias, né, de lojas de sorvete do Paraná. E depois nós chegamos em 2020, 21 no faturamento que a gente tinha planejado e nas 100 lojas. Então, tudo aquilo que eu sonhei para mim, por isso que eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, eu sonhei para mim, eu tive a oportunidade de realizar. Eu tive essa condição. E não só na vida empresarial, mas também na vida pessoal, né? Eu frequentava a igreja e a Nájila estava, a minha esposa, eu olhava para ela e falava, poxa, eu quero casar com aquela moça ali. Né? E nós casamos, nós casamos em 2010, são 13 anos já junto, eu casei novo, bem novinho. E você pediu no lugar certo, né? Você estava dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu sempre sonhei, eu tinha uma paixão pelo nome Maria Valentina. Então eu queria ter uma filha, eu não queria um menino no primeiro momento, eu queria uma menina. E aí a Nájila ficou grávida, veio a Maria Valentina. Logo em seguida a Nájila ficou grávida de novo, daí não foi planejada, mas a gente queria uma segunda menininha, veio a Laura.
Então, tudo aquilo que eu almejei de estar perto dos meus pais, de estar perto da minha família, de construir uma família com valores que eu acredito e com uma convivência daquilo que a gente vive no dia a dia, eu pude realizar. Chegamos a essas 100 lojas, mas mais do que as 100 lojas, é o impacto que a Gela Boca gera na vida das pessoas e principalmente dos franqueados. Eu conheço a história de todos os nossos franqueados e a gente sabe o quanto que a gente impactou e mudou a vida deles através do esforço deles, obviamente, não do nosso, mas o nosso negócio foi um meio para que isso acontecesse. E aí quando veio a pergunta, né, a pergunta de qual o sonho, confesso que é um momento de parar e refletir, porque a gente chegou ali nas 100 lojas e talvez está na hora de sonhar de novo, de sonhar grande. Mas hoje, se perguntasse qual o seu sonho, que você olha para a tua vida, hoje está muito mais pautado nas meninas. Em realmente ajudar elas a construir uma história de vida para elas. E não uma história onde eu vou direcionar, onde eu vou dar tudo para elas, onde eu vou fazer de tudo. Pelo contrário, é ajudar a trilhar esse caminho, mas o caminho que elas escolherem. Então, a Laurinha, por mais que está com 7 anos e tudo pode mudar, mas desde que eu lembro da Laurinha falando, ela fala que quer ser médica. Né? O negócio dela é brincar de médica, os brinquedos de médica, é a Barbie cadeirante, é a Barbie médica, tudo pautado nisso. Que ela seja médica. Não tem que ela continuar o meu legado dentro da empresa, porque o meu legado é muito maior do que minhas filhas vão construir. O meu legado é aquilo que a Gela Boca impactou na vida dos outros. Tantos filhos de franqueados que estão estudando, que estão buscando uma carreira, que vão ter uma oportunidade de ter uma vida diferente pelo que a gente... Esse é o legado. Então, para elas, o grande sonho é permitir que o caminho que a Maria Valentina escolheu, que a Laura escolheu, que a gente consiga que elas realizem. Que ela seja médica, seja em Maringá, seja em São Paulo, seja em outro lugar, mas que ela seja uma excelente médica, que ela seja a melhor médica, se possível, que a Maria Valentina, se for empresária, que seja melhor, e que elas consigam construir uma vida do jeito que elas sonharem e que seja pautada nos nossos valores. Aí sim o pai e a mãe têm influência e eu quero influenciar minhas filhas nos valores que a gente acredita, mas que seja principalmente elas poderem sentar um dia, como eu estou aqui, contando a minha história. Né? Porque meus pais me permitiram isso e eu permiti isso para elas. Esse seria o grande sonho hoje. Ele está muito além da vida do empresário. Acho que é um sonho muito mais pessoal. Ô Thiago, você já parou para pensar que aquele movimento que aconteceu com o teu pai, quando você era muito novo, de sonhar um negócio que pudesse dar condição de educar os filhos, de dar uma estabilidade, de repente, ou uma continuidade de vida, né, estável que vocês tinham, mas com tantos desafios. Aquela história que aconteceu com o seu pai hoje, você meio que dá essa oportunidade para que... Hoje são quantas lojas entre franquias ao todo? Hoje nós gerenciamos 180 operações. 180 operações. Hoje aí, vamos colocar aí que pelo menos 100 pessoas, né, você deu essa oportunidade para outros 100 pais. Sim. Que hoje sonham, que sustentam. Cara, olha a grandeza. Já parou para pensar em tudo isso? Sim, eu acho que é isso que me motiva ainda a estar no negócio todo dia. O nosso sonho, eu não vejo a gente chegando em 500 lojas, 1000 lojas, nem quero isso, sabe? Quero ser grande, claro, né? Continuar crescendo, continuar gerando impacto. E talvez depois, né, quem venha no meu lugar busque esses números, mas eu acho que eles podem acontecer naturalmente. A gente não desacelera a empresa é pautada numa expansão e numa escala, mas isso é um dos pontos assim que mais impactam, porque quando você olha para essas pessoas, para aquilo que o negócio gera, né, esses dias me perguntaram se eu venderia a Gela Boca, né, se um fundo viesse, alguém comprasse a gente. E eu falo que eu acho que é quase impossível a gente conseguir vender a Gela Boca. Porque há uma relação, né, afetiva com esses franqueados e conhecer a história de cada um, que seria muito difícil eu poder vender a Gela Boca, tendo a certeza de que isso será respeitado dentro de um processo. Então, teria que ser algo muito diferente para que fosse possível, para não colocar em risco tudo isso que a gente construiu. Então, esse impacto ele é grande e a responsabilidade que a gente traz, que eu sempre falo para o time, é essa. As pessoas, elas compraram o sonho do meu pai, que era o sonho de ter 10 lojas. Então, a gente, por mais que cresceu, nós nunca perdemos a essência. Porque o sonho do meu pai era dar uma vida melhor para os filhos e sonhar em ter 10 lojas. E o franqueado que chega não é muito diferente. Então, ele compra o sonho da minha família. Então, eu tenho uma obrigação e pessoal, né, de ajudar, um compromisso de fazer isso dar certo. Claro que depende dele, do esforço dele. Né? Nada disso, se o cara não abrir a loja,
vai resolver, né? Se ele abrir tarde, fechar cedo, atender o cliente mal, não vai resolver. Exatamente. Mas eu tenho um compromisso de que esse cara comprou um sonho da minha família. Então eu preciso sonhar com ele o sonho da família dele. É um desafio. E o que é que seu pai hoje, quando ele se vê, né, diante de tudo que você construiu, o que é que ele fala? Nós nunca tivemos essa conversa assim, aberta nesse sentido. Eu acredito que ele tem orgulho, eu acredito que ele tenha... eu acho que pela confiança que ele me deu ao longo do tempo e pela a liberdade, eu acredito que essa confiança ela seja esse orgulho, esse respeito, principalmente, né, de poder sentar e discutir sobre o negócio junto. É um respeito que você conquista com teu pai que não tem preço. Mas nós nunca tivemos essa conversa, precisava ter. Hoje ele é um ponto importante que lá atrás eu conheci, a gente fez o projeto lá do Sebrae. Hoje ele ainda cuida das receitas, né? Algumas delas, né? Sim, nós temos um processo de PD estruturado, com profissionais, com todo um controle, mas no final a última palavra ainda é dele. Como é o nome dele? Luiz. Seu Luiz. É o sorvete do seu Luiz. É o seu Luiz que, bom, considerando o tempo que ele ficou desde 85? 85. Então nós estamos aí com 39 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos fazendo sorvete, até hoje é o seu Luiz. A receita do seu Luiz. Eu tenho o meu preferido, que é o da linha Dom, né? Meu também. Eu também, né? O meu é a Marena. Porque o sorvete pra mim tem que ser rosinha. Tem que ser rosinha. Então a mudança da marca te não agradou. como chocolate, não quero saber de tem lançamento novo, vai vir que vai ter o rosinha nele. Então também, Não, mas tem aquele outro picolé que vocês fizeram agora não, já tem um tempo já, né? Que ele é um brownie com o sorvete junto. Picolé Pra mim, sorvete tem que ter alguma coisa pra mastigar. Então, eu gosto desses que tem um crocante, um amendoim. Não, o meu é amora, framboesa, morango, frutas vermelhas, é só isso. Tem que ter textura, né? Tem que ter textura. O meu tem que ter textura. Tiago, eu não gostaria de sair hoje daqui sem fazer uma última pergunta para você, que eu acho que está muito alinhado à sua essência. Nós sabemos que todos nós, tudo aquilo que nós fazemos, todos os resultados que nós colhemos, na verdade... tudo isso está muito relacionado a uma filosofia, a uma essência, a valores que nós temos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu queria saber qual é a filosofia que você leva para a sua empresa, para os negócios, que você passa para os franqueados, para os funcionários e que, de certa forma, movimenta a sua empresa, todos os negócios. O nosso negócio é pautado 100% em Deus, né? Então nós falamos muito de Deus no nosso negócio, a gente vive, e eu não estou falando de religião, né? Nós estamos falando realmente de Deus. Então essa é uma filosofia muito da verdade, do compromisso, dessa de valores, né? De valores. Então lá na empresa a gente trabalha 5 valores, que é o que permeia o nosso negócio, além do nosso propósito, né? Deus em primeiro lugar, sempre a gente fala primeiro em Deus. Depois a gente fala de lucro, porque uma empresa ela precisa ter a prudência, né, da sustentabilidade do negócio, porque a gente fala muito de sustentabilidade do meio ambiente, mas sustentabilidade é todos os recursos à sua disposição mais uma vez, e a gestão passa por isso. Então tem que ter lucro, porque aí quando a gente vai fazer um negócio, vai dar lucro? Não, então a gente não vai fazer. Porque o lucro é a essência do resultado, e se você não tiver lucro, você não propaga esse sonho para tantas outras pessoas. E as pessoas acham estranho, porque lá é Deus e lucro. E as pessoas normalmente acham que essas coisas andam separadas, né? Mas o nosso negócio tem o propósito de gerar valor, de gerar riqueza para que impacte as outras pessoas. Então eu preciso ser responsável pelo lucro que eu gero para poder impactar as outras pessoas. E aí nós temos a transparência, a verdade como um valor, não importa o que foi. A verdade ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Objetividade. Então, a gente precisa ser rápido, né? Eu brinco lá, muita sala de reunião tem alguma coisa errada. A gente precisa ser objetivo no que a gente faz. E a disciplina. A disciplina, eu cobro disciplina muito do time, às vezes até com horários. Combinamos às 8, é às 8. Por quê? Não é que você chegar às 8h05 vai ter um problema. Mas, dificilmente, se você não tem disciplina com os seus compromissos, você não vai ter disciplina para entregar aquilo que foi combinado. Você não vai ter disciplina com o plano, com o planejamento. Então, são esses 5 valores que permeiam a gente com o propósito de impactar a vida das pessoas de alguma forma para melhor. Então esse é o propósito, claro, né? O propósito que eu falo muito para mim é impactar e conectar as pessoas, gerando valor, né, na vida delas. E dentro da empresa é isso, é impactar a vida das pessoas de uma forma positiva com o negócio.
Por isso que, ao longo do tempo, o nosso grupo assumiu o nome de Carmel. Então, nós temos a marca Gela Boca, depois veio a marca do Ultra Açaí, a marca Dom, e nesse processo todo agora compramos uma indústria no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, chama Dali Sorvetes, e uma joint venture com a Gebon, na visão do mercado ser nosso concorrente, mas nosso parceiro de negócio, é nossa joint venture. Então, dentro de tudo isso, nós criamos o grupo Carmel. E o Carmel é uma derivação do Monte Carmelo, porque fala do monte, né? Tem as passagens bíblicas que teve no Monte Carmelo, onde o profeta foi buscar inspiração, buscar falar com Deus para buscar saber o que ele ia fazer. E para nós é isso, né? O monte ele tem um papel muito grande de ser uma referência, né? O monte ele recebe o orvalho lá em cima e esse orvalho ele desce para o monte para aguar as plantas lá embaixo. Isso, né? Na Bíblia fala disso, que essa é a missão. E a gente entende que a missão de uma empresa é essa. É aquilo que ela recebe, e a benção que a gente recebe, tem que chegar para as outras pessoas. Então, como uma árvore, né, que é o símbolo da Carmel, ela é uma árvore que com suas raízes, com suas folhas, ela gera impacto na vida das pessoas que estão ao redor dela. Então, nós precisamos impactar e, de fato, gerar valor para quem está perto. Talvez eu não possa impactar o mundo todo, mas dentro daquilo que me é permitido, a gente, de fato, precisa gerar valor para as pessoas. Sensacional. Olha que história inspiradora. Eu acho que quem está assistindo o nosso episódio de hoje está realmente aquecendo o coração com as tuas palavras, Thiago. Nós só temos a agradecer pela sua presença aqui e desejar que você e a sua família possam seguir esse caminho de sucesso que você já tem trilhado, um caminho muito abençoado e um orgulho para nós maringaenses de termos o Gela Boca aqui na nossa cidade, da cidade de Maringá para o mundo. Porque falando em exportação, por exemplo, hoje vocês já estão em quantos países? Nós fazemos Paraguai, nós temos uma planta lá, uma fábrica lá no Paraguai, lá são 30 lojas, né? E nós exportamos para 23 países. Nós mandamos o nosso sorvete por Portugal e aí na Europa toda ali, Itália, França, Grécia, País de Gales, esses países todos receberam o nosso produto. De Maringá para o mundo. De Maringá para o mundo. Thiago, muitíssimo obrigada por participar, por estar conosco, por trazer a sua história, que certamente vai não apenas inspirar, mas levar lições para muita gente. Eu que agradeço. Na verdade, sempre é um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu brinco que a gente acaba contando só as coisas boas que a gente fez, né? Mas tinha que ter um podcast para contar só o que a gente fez de errado, para também ajudar as pessoas. Vamos fazer um episódio 2, fazer uns cortes. Mas é um prazer. Legal, Thiago. Eu, mais uma vez, quero manifestar, eu quero dizer que a gente falou isso em off, mas eu quero registrar aqui que o Thiago, quando a gente pensou no projeto do podcast, foi um cara que a gente falou, olha, eu queria trazer o Thiago, porque a gente... um pouco da história a gente já conhecia, já sabia que seria tão especial como foi, e inspira. E é isso aí, pessoal, para você que está acompanhando uma gestão pautada em busca de conhecimento, em viver missão, em entender o que é o seu negócio, entender o que é o seu mercado e, acima de tudo, né, dar passos sempre firmes, coerentes com os seus valores e nunca, acho que é um aprendizado que fica para todos nós aqui, né, nunca pensar, não vai dar, eu vou desistir, não. Vai dar certo e a capacidade de fazer dar certo está dentro de cada um de nós. Então, obrigado, Thiago. Pessoal, mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, vamos lá projetando o nosso canal, o nosso Lumencast, dá um joinha, esse episódio de hoje merece joinha, com certeza, como todos os outros, né, que a gente teve até agora, mas é bem bacana, tem outros episódios, para você que viu pela primeira vez o nosso Lumencast nesse episódio, tem outros episódios do nosso canal, vai lá no YouTube, Lumencast, que você vai gostar bastante. Tem lá o professor Barbieri, tem a Rose do Sebrae, tem a Karina, tem tantos episódios. Tem nossa, contando um pouco a nossa história também, a Juliane, né? Juliane e a Ana Amélia. Então é muito bacana e esperamos produzir conteúdos cada vez melhores para vocês. Muito obrigado, Valério, obrigado aí, o Carlos, obrigado pela parte técnica e nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.